Bem-vindos ao Econave TV Entrevista. E hoje temos conosco André Trigueiro, um dos nomes mais reconhecidos e respeitados na cobertura dos temas, desse tema, né, do clima, meio ambiente, sustentabilidade, colega de redação da Globo News, com quem trabalhei em 96, quando inauguramos o canal. E desde aquela época, André já estava ali, já era o porta-bandeira desse tema tão importante que hoje virou a pauta do dia, né? A pauta do mês, do ano, do século. E nós vamos então conversar com o André sobre dois temas. O G20, que aconteceu no Brasil e que teve como pauta a questão climática bastante presente, e a COP29. Mas antes disso, a gente vai ter o prazer de escutar um pouco do André, como que ele encontrou como é que ele chegou nesse ambiente do meio ambiente para fazer essas coberturas que ele já faz há tantos anos. André, é um prazer tê-lo conosco, a palavra está com você. Bom dia, Eduardo. Prazer estar aqui com você. É difícil mapear com clareza e precisão desde quando esse assunto toca fundo o meu coração. Claramente não é uma opção profissional, é uma opção pessoal. Na minha vida privada, eu tenho uma ligação forte com esses assuntos. Fora do jornalismo, há exatos 20 anos eu leciono na Pontifícia Universidade Católica do Rio um curso de jornalismo ambiental. Já me acostumei a lidar com esse tema em outras frentes, literária, tenho vários livros lançados sobre o tema, palestras, seminários, enfim, a gente tem uma identificação, eu diria, espiritual com esse assunto. E no jornalismo, o clique mais forte se deu com a cobertura da Rio 92, que naquela época, quase 33 anos atrás, foi a maior conferência da história da ONU até então. O Brasil, portanto, foi a maternidade das conferências do clima. O primeiro acordo do clima foi celebrado aqui. Foi também a maternidade do primeiro tratado sobre biodiversidade, também foi celebrado no Rio de Janeiro. Nós tivemos o evento paralelo ao encontro de cúpula no Aterro do Flamengo, o Fórum Global, com mais de 10 mil representantes de diferentes organizações da sociedade civil do mundo. E isso também mexeu muito comigo. E fui buscar uma formação específica para me qualificar minimamente para tentar cobrir esse assunto de uma maneira responsável. De lá para cá houve avanços e muitos retrocessos no Brasil e no mundo, e eu penso que esse tema continua, em certa medida, demandando mais espaço e demandando mais atenção, porque a escalada da crise climática, com todas as evidências inúmeras que nós estamos, de forma muito amarga, testemunhando no Brasil e no mundo, e a degradação da qualidade dos serviços ambientais por conta dos nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida, padrões de consumo e a voracidade com que a gente ainda queima combustível fóssil, determinam, eu diria, um presente que já é muito hostil e um futuro muito, muito difícil se a gente não corrigir o rumo já. G20, André, você que acompanhou do início ao fim, esteve presente lá na cúpula, o que que nós podemos tirar de aprendizado desse evento que a pauta foi intensa da questão climática lá, né? Então, o que que você pode trazer para nós que você apurou, vivenciou e descobriu nesse ano de G20 com a conclusão da cúpula? Olha, muito resumidamente, é uma opinião pessoal, eu acho que o Brasil sai maior do que entrou nessa cúpula, porque, como anfitriões, nós promovemos inovações importantes. O G20 Social foi uma inovação importante, a participação de segmentos da sociedade para tentar inserir na agenda dos países mais industrializados e desenvolvidos a lembrança das questões socioambientais, então isso tem o seu valor. A pauta definida pelo Brasil protocolarmente como país anfitrião foi muito, a meu ver, acertada, foi muito
sincrônica com urgências da humanidade, erradicação da fome, reforma da ONU e o combate à crise climática são temas que me parecem bem calibrados. E nós, portanto, como anfitriões, fizemos o dever de casa de uma maneira muito generosa e assertiva. A diplomacia brasileira, de fato, marcou um gol quando desarmou as bombas relógio de um ataque da Rússia contra a Ucrânia durante a cúpula, e os muxoxos do nosso hermano Milei, que chegou tigrão e saiu tchutchuca do encontro, tendo que fazer concessões a uma retórica de extrema-direita desacoplada de uma realidade que todo chefe de Estado precisa ter, porque você representa um país, e a Argentina precisa de dinheiro, precisa ter fluxo de capital disponível para tocar aquela reforma que o Milei está tentando implementar por lá, num país quebrado. E ele pensou certamente duas vezes antes de manter o pique de sair da cúpula sem endossar o multilateralismo. Quer dizer, o G20 ocorrer no momento de crise do multilateralismo, agravado pela eleição do Trump, foi importante. Agora, com toda franqueza, Eduardo, eu penso, a gente tem que ter assim, a honestidade intelectual de reconhecer que o G20 continua sendo um encontro de economia e finanças, um encontro que não é deliberativo, né? É um encontro de troca de ideias, informações bilaterais, que você aproveita o ensejo para costurar acordos de outras naturezas, aproveitando que os chefes de Estado estão juntos. Mas eu, com toda franqueza, me reservo o direito, como jornalista, que a gente sempre tem que ter esse cuidado de não se empolgar e de aguardar os fatos para dizer se deu certo ou não. Eu guardo poucas expectativas em relação ao cumprimento do que foi acordado por escrito. Primeiro, como disse, porque aquilo não é um acordo global vinculante, não é algo que determine compromissos que, se não forem cumpridos, determinarão alguma multa ou sanção. Agora, é um excelente protocolo de intenções. Agora, de protocolos de intenções, o inferno está cheio, né? E a gente está ardendo no mármore do inferno. Quer dizer, a gente está no ano mais quente da história, 2024, com 16 meses consecutivos de temperatura média do planeta, ou o gradiente de temperatura batendo 1,5 graus de elevação em relação ao período pré-revolução industrial. A coisa está muito difícil. Sim. Então, o protocolo de intenções não é algo, a meu ver, condizente com o senso de urgência que nós temos, porque não adianta um país fazer alguma coisa e outro país não fazer nada. A gente está lidando com problemas comuns. Mas, André, então essa questão do o que foi determinado no G20 dificilmente será implementado. É isso que você está querendo dizer para nós? Eles não têm obrigação nenhuma de cumprir o que está escrito. Uhum. Agora, veja, em relação ao senso de urgência que eu falei, é exatamente esse grupo de países mais ricos, industrializados, que alcançaram esse patamar de desenvolvimento às custas de uma queima progressiva de combustível fóssil, alguns deles já há mais de 2 séculos. A responsabilidade maior pela solução é deles. Porque se hoje a China é o maior poluidor e o Brasil está entre os 5 ou 6 maiores emissores de gases de estufa, esse é um processo recente. O Brasil, por conta da destruição da floresta, desde a década de 80 que a gente começou a destruir com mais voracidade a Amazônia. E a China, no seu processo de desenvolvimento, que já está completando aí um ciclo talvez de pouco mais de 2 ou 3 décadas. Agora, os países do hemisfério norte que pertencem ao G20, desse clube da fumaça, que vem desde a Revolução Industrial, exatamente nas reuniões do G20 deveria aproveitar, eu diria, um embaraço menor do ponto de vista diplomático em relação
as conferências do clima para acelerar o processo, e não fazem isso. Então, a história deixará marcada a omissão dos chefes de Estado desses países, que têm uma enorme dificuldade para avançar na única direção possível, que é a da descarbonização urgente da atmosfera, aplicar no dia a dia o low carbon economy e a gente fazer muita coisa diferente. Isso, infelizmente, não está acontecendo na velocidade desejada. O G20 não tem, é mais protocolar, como você falou, mas já a COP tem uma força maior, né? A COP 29, de uma certa maneira, decepcionou. Como é que você pode assim, traduzir para nós o que foi colocado na mesa, os entraves e o que a gente pode esperar da COP 30 no Brasil? Houve um pequeno avanço em Baku no que diz respeito à formalização de um modelo de mercado de carbono global. Isso levará algum tempo para ser regulamentado, mas a porta está aberta. Na largada da conferência no Azerbaijão, anunciou-se isso. No mais, foi um fracasso enorme, do ponto de vista fático, porque a diplomacia sempre vai dizer, não, mas é um passo de cada vez. Tem uma retórica diplomática que eu respeito, mas eu não sou diplomata, eu sou jornalista. E quando você pergunta para qualquer climatologista, quando você pergunta para quem representa organizações acadêmicas ou científicas sobre o que foi a COP29, provavelmente, Eduardo, você vai ver que há uma decepção profunda em relação a várias questões. A primeira delas, Baku deveria resolver a questão do financiamento dos países pobres, periféricos, que não têm recursos nem para fazer a adaptação ao novo normal do clima, muito menos para reduzir suas emissões. E os países ricos que não conseguiram cumprir o que foi definido lá atrás, numa COP que eu, inclusive, acompanhei na Dinamarca, a COP 15, em Copenhague, que era a transferência anual de 100 bilhões de dólares por ano. Esse número já estava completamente defasado e era para ser algo em torno de, até 2030, mais de 1 trilhão de dólares por ano. Isso não aconteceu. Ficou em 300 bilhões, sem discriminar a fonte, abrindo espaço. O setor privado pode participar, fundos, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar. Não é assim que você vai conseguir juntar essa fábula de dinheiro que está aquém do necessário. O custo do que a humanidade precisa fazer é muito menor do que o custo de não fazer nada. Então, a gente está, eu diria, é a marcha da insensatez. Até os economistas, como o senhor Nicholas Stern, quando se debruçam a fazer a contabilidade da inação, alertam o planeta para dizer: a gente está complicando a situação. Tudo que está difícil haverá de se tornar ainda mais difícil se a gente não fizer o dever de casa. Se você pegar aqui o Brasil, vamos ser bem objetivos, agronegócio. Agronegócio deveria ser o setor da economia que mais defende unidades de conservação e o direito dos povos originais permanecerem onde estão, sem endossar marco temporal, que é um debate infame, que contraria direitos numa cláusula pétrea da Constituição. E por que isso, André? Porque o Brasil está secando, Eduardo. E o clima mais quente e seco determina prejuízos. Esse ano o agro teve prejuízo. E o agro teve prejuízo por questões climáticas. Então, eu estou falando do custo da inação. Quando a gente não faz tudo o que está ao nosso alcance para reverter um processo que está escalando de crise climática, você tem problemas no abastecimento de água, você tem problemas em relação à qualidade de vida das pessoas, à saúde, à resiliência, à longevidade da nossa espécie. Você tem impactos vorazes sobre biodiversidade, prejuízo na produção de alimentos, você tem ameaças verdadeiras contra
as instalações e as infraestruturas das zonas costeiras, os eventos climáticos extremos determinando prejuízos que as indústrias de seguro e resseguro Hum. há muito tempo já mediram. Então, é uma régua simples de você medir. É trágico que a gente tenha ocupando cargos importantes negacionistas, com toda a franqueza. É um desastre que Donald Trump esteja novamente à frente do segundo maior poluidor do planeta, que são os Estados Unidos. É um desastre. Tinha dois tipos de negacionismo. Dois tipos de negacionismo. Um é o negacionismo científico, que é uma aberração, remete ao período pré-iluminista. Você não aceitar a ciência porque você segue dogmas que não têm fundamentação lógica nenhuma. O outro negacionismo é o de você reconhecer a ciência, mas dizer que talvez dê para esperar mais um pouquinho. Talvez a gente não precise resolver esse problema nesse momento. André, a COP30 vai acontecer no Brasil, no coração da Amazônia, um simbolismo, né, importante aí, mas temos o Brasil, que é um país que tem se posicionado muito a favor, né, de adoção de soluções para a questão climática. Quais são, é uma pergunta difícil, mas assim, suas expectativas, como é que você vê a COP30 que vai ser diferente das últimas três? Bom, sobrou o peso do fracasso de Baku, que vai cair sobre Belém. Porque se não resolvemos a agenda do financiamento como deveríamos, portanto, essa página não foi virada, Belém haverá de acumular o ônus de tentar resolver a questão do financiamento e cumprir a função que deveria ser essa, no calendário definido pelo Acordo de Paris, 2030. Belém, a gente deveria elevar as metas já assumidas pelos países, pelo simples fato de que elas não são suficientes para conter a escalada de temperatura do planeta, o agravamento da crise climática. Esse é um ponto. Se seremos bem-sucedidos ou não em relação a isso, o tempo dirá, mas é uma tarefa hercúlea. Dois, a infraestrutura de Belém, ela não é compatível com uma COP que poderá receber entre 80 mil e 100 mil pessoas, considerando as delegações dos países, os jornalistas, os delegados de diferentes empresas e organizações, os ativistas. Belém não comporta esse contingente de pessoas. Eu, sinceramente, não sei como eles vão resolver essa parada. Então, eu deixo uma janela aberta aqui para a possibilidade de você dividir, eventualmente, em se constatando esse problema logístico, a conferência em duas sedes. É uma possibilidade que eu não descartaria de momento. E, com toda franqueza, Eduardo, eu comecei a simpatizar com a tese que não é nova de alguns pensadores, alguns frequentadores de COP, que o desenho de uma conferência do clima ele foi feito para não dar certo. Quer dizer, você reunir quase 200 países tentando aprovar por consenso propostas que precisam ser contundentes e rápidas. A diplomacia tem o seu timing, né? Você tem uma costura que é complexa e ela demanda tempo. Na diplomacia, por vezes, você celebra como uma grande vitória a remoção de uma vírgula de um texto. O que a gente está falando vai muito além de vírgulas ou uma ou duas palavras. A gente está falando de objetividade, de assertividade. Nós estamos vivendo num planeta que a nossa geração está testemunhando uma deteriorização crescente dos sistemas naturais e climáticos. Veja, 2024 foi um ano muito duro em diferentes agendas. Fracassou o Acordo do Clima em Baku, fracassou o Acordo da Biodiversidade em Cali, na Colômbia, fracassou
um acordo para tentar promover a redução drástica da produção de plástico descartável de uso único na quinta conferência seguida da ONU para tentar reduzir o que já nos atinge na forma de microplástico, nanoplástico, que já está na nossa corrente sanguínea, no líquido amniótico, no teu fígado. A gente já está plastificado, Eduardo, por dentro, e o povo derramando plástico por aí. A gente não consegue resolver questões que são em favor da vida, da qualidade de vida, da longevidade, da prosperidade. E o absurdo desse impasse é que você desatar esse nó não implica em prejuízo econômico. Desatar esses nós significa desidratar de recursos alguns setores da economia que não querem largar o osso. Desculpa a franqueza, eu tenho que usar, às vezes, expressão popular para a gente ir direto ao assunto. É preciso ter coragem de falar o que me parece evidente. Existem setores que se locupletam daquilo que depreda o planeta e a nossa qualidade de vida. E eu não sei o que esses CEOs pensam de um futuro próximo, quando provavelmente eles serão indagados pelos próprios familiares, filhos, netos, nora. Vai chegar e vai falar assim, mas vem cá, o senhor trabalha aqui no setor da economia que foi questionado lá atrás como um grande vilão do planeta, da qualidade de vida das pessoas. Não dava para mudar, não? Não dava para fazer alguma correção de rumo? Porque é disso que se trata. Nós temos recursos, nós temos tecnologia e nós temos os diagnósticos todos na mão, Eduardo. A pergunta que não quer calar é: por que ainda não corrigimos o rumo? Por que ainda não avançamos na agenda em favor de uma economia que promova saúde e bem-estar? Essa é a pergunta que eu me faço todo dia. Muitíssimo obrigado, André. Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho e pelo seu canal, tudo de bom.